Episódio de hoje: Eclusa de Esna, Assuã, Egito, navegando pelas águas do Rio Nilo. Viagem na Bíblia, com Clério Croc. Chegamos ao porto de Assuã para tomar o nosso navio, nosso barco, para iniciarmos o cruzeiro aqui no Rio Nilo até Luxor, 3 dias de cruzeiro. Olá pessoal, estamos aqui no Egito, nesse momento na cidade de Assuã, aqui no extremo sul do Egito, quase próximo à fronteira com o Sudão. Estamos num cruzeiro no Rio Nilo, vamos iniciar uma jornada aqui conhecendo a região do Alto Egito. Foi aqui que nasceu a civilização egípcia. A atual Cairo moderna está no Baixo Egito, que foi conquistada bem mais tarde. Nós sabemos pela Bíblia que o Egito foi o lugar do berço da civilização mundial, podemos dizer assim. Foi uma das civilizações mais avançadas do passado. Entre elas estava também a civilização babilônica, mas a egípcia foi uma cultura muito avançada, desenvolvida, e é conhecida como a terra dos faraós. A palavra faraó significa casa grande, porque eles também construíram grandes construções, grandes monumentos, grandes templos, as pirâmides, para deixar a sua marca eternizada aqui nessa terra. E foi nesse lugar que começou a história da salvação com o povo de Israel, aqui no Egito, e daqui eles saíram para a terra prometida, para a terra de Israel. Então, para entendermos muitas coisas da Bíblia, para entendermos muitas expressões idiomáticas da palavra de Deus, nós precisamos entender a cultura egípcia. E nessa viagem aqui pelo sul do Egito, no Alto Egito, nós vamos conhecer um pouco dessa cultura antiga, dessa civilização antiga que habitou essa região. Entre elas vamos também conhecer o templo de Tutmoses III, um dos prováveis faraós do Êxodo, também o templo da Hatshepsut, a provável mãe adotiva de Moisés, ou a Bíblia menciona como a filha do faraó que retirou ele das águas do Nilo. Lembrando que o Nilo é um dos maiores rios do mundo por extensão, e ele era tido como sagrado para os antigos egípcios. E nós sabemos a história que Moisés foi pego nas águas, e o próprio nome Moisés, que não é hebraico, mas é um nome que vem do antigo Egito, provavelmente, da língua antiga egípcia, que significa tirado das águas, porque a filha do faraó tirou ele das águas. Então nós vamos navegar nesse rio, vamos conhecer as margens. É uma região muito fértil aqui no sul do Egito, é uma região maravilhosa. Veremos então o contraste entre o deserto e a vegetação às margens do rio Nilo. Vamos entender a importância desse rio para os antigos egípcios e até os dias modernos. Então vem comigo nessa jornada bíblica, começando aqui por Assuã, em direção a Luxor, nesses dias que estaremos mostrando tudo para vocês aqui nessa região. Embarque no próximo capítulo conosco, Viagem na Bíblia. Uma viagem ao Egito nunca estaria completa sem um cruzeiro pelo Nilo, a experiência mais inesquecível da viagem para a maioria dos turistas. Esse cruzeiro de 3 dias sai de Assuã e chega a Luxor, a antiga Tebas, que também foi uma das capitais do antigo Egito. Durante os 3 dias de navegação, fazemos algumas paradas para conhecer mais da cultura e os templos que ainda permanecem abertos para a visitação. Desembarcamos para visitar um dos templos mais bonitos do Egito, o templo de Philae. Philae, dedicado a deusa Ísis. Você pode ver um vídeo específico sobre o templo que nós mostramos nesse vídeo aqui, que está em destaque aqui no canal. Continuando nossa navegação pelo rio Nilo, continuamos visitando outros templos que estão às margens do rio, como por exemplo o templo de Horus, dedicado a Horus, que está também às margens do Nilo. Também conhecemos o templo de Komombo, dedicado ao deus Crocodilo, onde também nesse templo, nessa época, foi inventado o primeiro calendário, um dos mais antigos calendários que conhecemos, o calendário da semana de 10 dias.
Continuando nossa navegação pelas águas do Rio Nilo, chegamos até Esna, onde temos as eclusas, para onde os navios cruzam de um nível para outro nível na represa das águas do Nilo. Vamos nesse vídeo vamos acompanhar a travessia das eclusas pelo nosso navio. Nessa região também encontramos muitos vendedores que estão às margens do Nilo, enquanto o navio está se aproximando em um movimento de baixa velocidade. Os vendedores vêm com seus barcos e vão acompanhando o navio, o cruzeiro, e ali oferecem os seus artigos que estão à venda para que os compradores possam comprar. E essa venda é muito interessante. Os vendedores demonstram o seu produto lá debaixo do seu barquinho ou da margem do rio, e de lá eles jogam o produto para cima do navio para que os compradores possam verificar, e de lá o comprador joga o dinheiro num saquinho de volta para o vendedor. Aguardamos em uma fila de navios que faziam o mesmo percurso de navegação. A eclusa de Esna é um dos monumentos carismáticos da cidade de Esna, uma das mais importantes cidades do estado de Luxor, no sul do Egito. A eclusa de Esna foi a principal fonte de irrigação para o estado Quena, fornecendo água para 125 mil hectares de terras agrícolas. Foi construída entre 1906 a 1908, usando blocos e pilares de pedras e rochas de arenito. Em 1947 foi renovada e reforçada. Tem uma barragem que mede cerca de 1 km de comprimento, com 120 comportas. A partir de 1978, diversas organizações internacionais e grandes empresas de consultoria fizeram estudos sobre a barragem existente e sobre as melhores soluções a adotar, chegando à conclusão de que não era mais útil a reparação da barragem antiga e que uma nova deveria ser montada e construída no lado sul da antiga eclusa. Depois de visitarmos os templos e pontos turísticos, chegamos no lugar onde devemos passar pela eclusa, perto do meio-dia. A passagem pela eclusa de Esna representa uma experiência única e agradável, desde que se respeitem alguns conselhos elementares. A manobra é sempre devagar e com muito cuidado. As eclusas são obras de engenharia hidráulica que enchem e esvaziam. Esse processo funciona como um elevador e permite que embarcações subam e desçam os rios ou mares em locais onde há desníveis, barragens, quedas d'água ou corredeiras. O tempo de descida entre um ponto e outro demorou de 20 a 30 minutos. É um processo que precisa muita paciência, mas a experiência é incrível.
Após a passagem da inclusa, seguimos nosso cruzeiro, desfrutando das lindas paisagens que o Egito pode nos oferecer. E assim encerramos o nosso episódio de hoje com esse lindo pôr do sol diretamente aqui do Rio Nilo, no Egito. Encerramos aqui a nossa jornada bíblica de hoje e convidamos você a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br